Começando a apresentação do seminário da disciplina Matemática e Atualidade, da professora doutora Fabiane, né? Meu nome é Fernando de Almeida. Então, a gente vai aplicar um pouquinho aqui de algumas aplicações dessas duas cônicas, né? A parábola e a hipérbole. Então, primeiro, mostrando que a parábola e a hipérbole são curvas obtidas a partir da intersecção de um plano com o cone duplo. Então, essas duas curvas elas possuem propriedades que as tornam importantes em várias aplicações. Como podemos ver aqui, olha, o cone duplo e a intersecção dele com o plano forma essa curva que é a parábola. E a intersecção do plano com o cone duplo, né, formam essas duas curvas aqui que representam a nossa hipérbole. Estamos começando com a parábola. Consideremos um ponto F, né, nosso ponto F aqui, e uma reta D, né, que não contém um ponto F. Denominamos a parábola de foco nesse ponto F e diretriz, sendo essa reta D aqui, o lugar geométrico de todos os pontos do plano que são equidistantes de D e de F, né? Como por exemplo aqui, ó, P1, a distância de P1 até a diretriz D é igual à distância desse mesmo ponto P1 até o foco. A mesma coisa acontece com qualquer um desses pontos aqui. Então, o conjunto de todos esses pontos, né, ele vai representar aí a parábola, né? Distância do ponto 1 ao foco é igual à distância do ponto 1 à diretriz D. Elementos da parábola, né? Temos aqui a parábola. Então, vou denominar aqui os elementos da parábola. Esse F aqui é o foco, né? A reta D é a diretriz. Temos aqui esse ponto V, que é o vértice da parábola. O P, né, que é o parâmetro que representa a distância do foco até a reta diretriz aqui, né? Ou seja, o ponto V aqui está, o vértice está no ponto médio, né, do nosso parâmetro aqui, que é a distância de P até a diretriz. E VF, né, que é esse pontinho aqui, é a reta que passa pelo foco e pelo vértice, é o nosso eixo de simetria da parábola. Aí vamos citar aqui a propriedade de reflexão da parábola, né, que é uma das propriedades de maior aplicação nas parábolas, né? Então, a partir de um ponto qualquer, tracemos um segmento de reta que seja paralelo ao eixo da parábola, né? Então, como o eixo da parábola vai passar aqui, então vamos traçar aqui, a partir de um ponto qualquer aqui, vamos traçar esse segmento de reta que é paralelo ao eixo da parábola, né? Então, esse segmento encontra a parábola num ponto aqui, ó, vai encontrar a parábola aqui no ponto. E se a partir desse ponto traçarmos outro segmento, cujo ângulo aqui, ó, formado dele com a parábola vai ser igual ao ângulo desse outro segmento formado com a parábola, então esse segmento ele vai passar pelo foco da parábola, né? Então essa propriedade ela faz com que a parábola ela tenha várias aplicações práticas, que a gente vai ver algumas delas aqui. A primeira aplicação prática aqui seria uma aplicação óptica, né, que está relacionada aos faróis de automóveis e motocicletas, né? Vamos lá, se pegar aqui uma seção, né, do farol aqui de um automóvel, temos essa figura aqui. Então a lâmpada situada aqui, ó, no foco, ela quando ela é acesa, ela vai emitir raios luminosos, né, vários raios luminosos aqui, que após incidirem, né, sobre a parábola, no caso aqui que seria a nossa seção, né, que vai ser espelhada aqui, esses raios luminosos eles vão ser refletidos numa mesma direção, segundo retas paralelas ao eixo da parábola, né? Como atendendo aqui a nossa propriedade da reflexão da parábola, né? Então ele vai ser emitido aqui do foco, vai ser refletido aqui na parábola, que seria a superfície espelhada do farol, e vai ser refletido aqui em linhas, né, em raios paralelos
ao nosso eixo da parábola aqui, né? Essa é a primeira aplicação prática das parábolas. Então, outra aplicação seria o espelho parabólico, né? Então, se o espelho parabólico ele é apontado para o Sol, os raios de luz paralelos ao eixo da parábola, então o raio de luz aqui é o eixo da parábola, né, aqui nosso espelho parabólico, o eixo da parábola, está passando pelo foco. Então os raios de luz que vêm paralelos a esse eixo, eles vão ser refletidos aqui, né, na superfície do nosso espelho parabólico e vão ser refletidos para o mesmo, todos eles para o mesmo ponto aqui, que é para o foco, né? Então aplica-se o mesmo princípio, né, em telescópios, em antenas de radar e antenas parabólicas, né, como temos aqui a nossa imagem das ondas aqui que vêm, todas elas paralelas ao eixo, né, que vai passar aqui por esse transmissor, né, pelo receptorzinho aqui, vão ser refletidos na antena, e sendo refletidos todos para o foco aqui, né, onde está o nosso transmissor. Uma outra aplicação prática seria com relação à resistência dos materiais. Na resistência dos materiais, existe aqui o diagrama de Fletor, né, de uma viga que são submetida a uma carga uniforme da parábola. Então, observe na imagem que, com relação à resistência, mostra a resistência desse material aqui, de uma viga, por exemplo. Observamos aqui justamente essa questão da parábola aqui, que mostra justamente a resistência, né, desse material aqui, dessa viga aqui, né, submetido a uma carga uniforme aqui. Então, que mostra a resistência, né, do que pode suportar aqui esse material, ela pode ser mostrada aqui por uma parábola. Uma outra aplicação seria na balística, né? Em balística, quando se lança um projétil, né, sobre o qual atua somente a força da gravidade, então a trajetória, né, desse lançamento, ele é uma trajetória formado por uma parábola, né? Então, como podemos ver na imagem no lançamento aqui, desse projétil, a curva que ele vai fazer, a trajetória, vai ser uma trajetória parabólica justamente por conta da ação dessa força da gravidade. Uma outra aplicação prática seria aí na questão de pontes pênseis ou pontes suspensas. Então, numa ponte pêncil, que é uma ponte suspensa, temos aqui o que chama de tabuleiro contínuo, que seria aqui para onde vai passar os veículos. Ele é sustentado por vários cabos metálicos. Esses cabos igualmente espaçados, né, e eles vão ser ligados a esses outros cabos aqui, um cada lado da ponte aqui. Então esses cabos aqui que estão entre as torres de sustentação, né, então nesses cabos, o formato que fica aqui desses cabos, eles vão ser distribuídos justamente nessa forma, né, de uma parábola. Então, uma outra das aplicações, né, dessa curva aí, chamada parábola. Agora vamos ver aqui a hipérbole. Então, primeiro definindo aqui como lugar geométrico, né, dos pontos de um plano, tais que o valor de suas distâncias a dois pontos fixos, né, pegamos aqui um ponto aqui, então o valor da distância desses dois pontos fixos aqui, aliás, desse ponto P até os dois pontos fixos, que são F1 e F2, que são os focos da nossa hipérbole, né, de um mesmo plano, ele é uma constante igual a 2A, onde 2A ele é menor do que a distância entre esses dois focos aqui. Então a hipérbole ele é uma curva com dois ramos, né, que são os dois ramos aqui, são as duas curvas, e o valor absoluto pode ser considerado desde que adotemos a diferença entre a maior e a menor distância aqui. A diferença aqui.
entre essa distância do ponto P até o foco 1 e a distância do ponto P ao foco 2 aí. Então a diferença aí, vamos obter justamente esse valor aqui de 2A. Né? Então quando pegar aqui ó, o valor dessa distância, menos o valor dessa outra, né, em módulo, vai ser igual justamente a essa distância 2A aqui, ou seja, onde vai estar passando a nossa curva da hipérbole. Aí os elementos da hipérbole. Então F1 e F2, esses dois pontos aqui são os focos, né? Então as distâncias entre esses focos aqui, ele vai ser determinado aqui por 2C, que é chamada distância focal. O O é o centro, né, da hipérbole, ou seja, ele é o ponto médio do segmento que vem de F1 até F2. Ele vai estar bem no meio entre os focos. A1 e A2 aqui, o ponto A1 e o ponto A2, eles são os dois vértices das hipérboles. Né? O eixo real ou eixo transversal é esse eixo aqui. Né? Esse eixo que vai passar pelos focos, né, e pelos vértices da hipérbole. Né? Ele é formado aqui, aliás, ele é formado aqui do ponto A1 até o ponto A2, esse segmento aqui. Né? Então, o comprimento aqui do eixo real, o eixo transversal, é 2A. E o eixo imaginário conjugado seria esse eixo aqui, perpendicular ao nosso eixo real, né, que é o eixo, esse segmento B1 e B2 aqui. E o comprimento dele vai ser 2B. Então, formando esse triângulo aqui, ó, com essa parte do eixo, esses dois eixos aqui, com a distância aqui C, então esse triângulo vai estabelecer essa relação, né, através do teorema de Pitágoras, de que C ao quadrado é igual a quadrado mais B quadrado. A partir disso aqui também a gente determina a excentricidade, né, que é o número epsilon, que é a razão aqui entre essa distância C, esse comprimento C, e o comprimento A aqui. Como esses dois valores aqui, C e A, eles são positivos, e esse C sempre será maior do que A, né, já que ele representa a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, então esse epsilon ele sempre será maior que 1 aqui. Então, existe uma relação aqui de proporcionalidade entre essa excentricidade e a abertura, né, da nossa hipérbole. Quanto maior for essa excentricidade, maior será essa abertura aqui. Vamos agora para a propriedade reflexiva da hipérbole. Né? Então a hipérbole também ela tem essa propriedade reflexiva interessante, né? Semelhante à da elipse. Então se uma fonte de luz ou som está em um dos focos, a fonte de luz estiver aqui, essa fonte de luz ela vai ser refletida aqui, né? Ou onda sonora, né? Elas vão se incidir no outro ramo, então ela está nesse foco aqui do ramo da esquerda, então essa fonte de luz vai incidir lá no ramo da direita e vai ser refletido para o segundo foco, né, dessa hipérbole. A mesma coisa se a fonte de luz estiver aqui nesse foco da direita, né, ela vai incidir lá no ramo da esquerda e ser refletida no foco da esquerda. Então os raios que saem de um dos focos incidem no outro ramo da hipérbole e vão convergir para o segundo foco. Então, a partir dessas propriedades, vamos ver aqui algumas aplicações. Então, a primeira aplicação aqui que eu vou mostrar é relacionada ao estrondo de um avião supersônico. Né? Então, o estrondo de um avião supersônico ele é formato de um cone, né, que vai seguir o avião. Então, se pegarmos esse cone e a intersecção dele com a superfície do solo, né, a superfície do solo vai ser um plano aqui que vai intersectar aqui, ó. Então a intersecção que vai formar vai ser a curva, né, hiperbólica. Né? As pessoas que estiver situado ao longo dessa hipérbole, dessa intersecção do solo com
esse cone formado, né, pelo estrondo do avião supersônico, todas as pessoas elas vão ouvir o barulho ao mesmo tempo. Então, outra aplicação são na verdade, todo o sistema de navegação, né? Aqui no caso, temos o sistema de navegação chamado LORAN, né, que é a navegação de longo curso. Ele vai utilizar as propriedades da hipérbole. Né? Então, ele mostra aqui, olha, o radar e os sinais de pares de estações de rádio. Então, estação de rádio aqui e outra aqui localizada nos dois focos, né, da hipérbole. Esses radares, na verdade, esse par de radar de estação de rádio, eles vão utilizar para localizar a posição de um navio. Né? Justamente aqui, ó, o navio vai chegando aqui na hipérbole, né, na curva. Então, temos aqui justamente essa distância, né, desse navio aos dois focos aqui, que seriam onde estão as duas estações de rádio aí. Então essas ondas elas são concêntricas dos sinais das estações e elas vão se interceptar justamente nas hipérboles. Então quando o navio passar pela hipérbole, né, ele vai fazer esse sistema de localização aí, né, de navegação desse navio. Aí outro sistema de navegação chamado DECA, que é o sistema de navegação aérea, também vai usar a hipérbole, né? Então da mesma forma que lá do sistema de navegação. Então, da Terra, concomitantemente são transmitidos sinais de rádios de dois pontos fixos, que vão estar nos dois focos aqui da nossa hipérbole, esses dois pontos, que eles vão ser captados pelo aeroplano, quando ele estiver aqui num ponto P, ou seja, num ponto pertencente à hipérbole, né, ao longo do tempo 1 e tempo 2, né, o tempo 1 até o foco 1 e o tempo 2 até o foco 2 aqui. E a diferença, né, desses dois tempos aqui, ele vai justamente determinar, né, essa distância aqui 2A aqui. Assim, obtendo as características da hipérbole, né, onde está localizado aqui o ponto P, né, como a gente viu essas características lá anteriormente, com os elementos da hipérbole. Igualmente, né, a esse sistema de navegação DECA, temos o sistema de navegação marítima aqui, né, que vão utilizar também sistema hiperbólico. São outros dois sistemas, que é o sistema Radux, né, de baixíssima frequência, e o outro sistema chamado sistema LORAC, né, de ondas contínuas para observações de grande precisão. Então, são outros sistemas também, nesse caso de navegação marítima, que também vão utilizar os sistemas hiperbólicos. Uma outra aplicação da hipérbole seria um telescópio de reflexão. Então esse telescópio ele é construído basicamente por dois espelhos, né? Um espelho maior chamado de espelho primário, que é parabólico, e outro espelho menor, que é o espelho, né, hiperbólico. Os dois espelhos eles põem-se de modo que os eixos das parábolas, né, o eixo da parábola, né, aqui, ó, ele vai coincidir com o eixo, né, da nossa hipérbole, né? Vai ser o mesmo eixo aqui, tanto para a nossa hipérbole quanto para a nossa parábola. De modo que o foco da primeira coincida com um dos focos da segunda, né? No caso, o foco da parábola coincida com um dos focos da nossa hipérbole, né? Então, como podemos ver aqui, ó, aqui seria o nosso espelho primário, né? Que é o espelho parabólico. Então, olha, a luz que vem aqui reflete no espelho e vai lá até o foco da parábola. Então, esse foco também é foco da nossa hipérbole aqui, ó, que seria o nosso espelho hiperbólico aqui. Então, justamente a questão da incidência, que é a propriedade reflexiva também da hipérbole, né? Até que essa luz, né, essa imagem ela seja refletida aqui, ó, para essa outra lente, onde chega aqui no olho, né, do observador.
E por último aqui é a aplicação prática também da hipérbole em construção. Então temos aqui um exemplo de uma construção aqui que está em forma de hiperboloide, né? Que é uma construção aqui do planetário de São Luís, né? Então essas foram algumas das aplicações dessas duas cônicas, da parábola, né, e da hipérbole, né, que eu encontrei aí para passar para vocês. Ó, e aqui, por último, algumas referências, né, onde eu encontrei esse material. Obrigado.